Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o capítulo 16 do livro O Poder da Intercessão de Valnice Milhomes. Neste capítulo 16 nós vamos dividir ele em 3 partes. O título é Dores de Parto. Para que as realidades espirituais se manifestem no reino físico, devem ser primeiro geradas no reino espiritual. Antes que elas sejam materializadas no mundo visível, vem a luz no mundo invisível. A vida dos homens e das nações é controlada pelo que ocorre no reino espiritual, pelo que nossos olhos devem estar sempre voltados para o que não se vê, como diz Paulo aos Coríntios, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Segundo Coríntios capítulo 4, verso 18. E para que entendamos essas coisas, Deus lança mão da realidade, de realidades visíveis, para nos ensinar as que estão no reino invisível. A intercessão é um verdadeiro trabalho de alma e espírito. Paulo definiu bem esta experiência como dores de parto, ao dizer: meus filhinhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4:19. Certamente, esta é uma figura que melhor ilustra o lado de sofrimento e intensidade da intercessão. Só aqueles que se devotam à oração e recebem em seu espírito um peso de súplica sabem o que realmente ele quer dizer. Às vezes, parece que seu espírito vai rebentar de dor. Não é no corpo, não é nos sentimentos, porém é algo profundo, no ser, no homem interior, que o leva a se contorcer e orar com tal intensidade que se identifica com a pessoa ou causa por que ora. E às vezes tem a sensação de que vai morrer caso a vitória não seja alcançada. Quando o intercessor é tomado por esse nível de oração, ele não pode fazer outra coisa senão orar. Aliás, nada mais lhe importa na vida senão orar. Há uma urgência em seu espírito e tudo mais perde sua importância. É um caso de vida ou morte. Nada mais consegue captar sua atenção. Ele está envolvido com as coisas eternas e que demandam todas as energias de seu corpo. A intensidade da sua alma é o fervor do seu coração. Não há oração feita com maior intensidade, fervor e compaixão do que essa. Ninguém pode fabricá-la. Assim como ninguém fabrica as dores de parto de uma mulher, não se fabrica as dores de parto espirituais. É algo que vem repentinamente sobre nosso espírito, produzido pelo próprio Espírito de Deus. São seus gemidos inexprimíveis nos recônditos mais profundos do nosso ser. Significado. Olhemos para o significado das palavras no hebraico e no grego, a fim de entendermos melhor o que são as dores de parto espirituais. No hebraico, Ialad, de acordo com James Strong, quer dizer dar luz, gerar, agir, como parteira, trazer filho à luz, trabalho árduo, etc. A palavra aparece em Gênesis, capítulo 38, verso 27. Sucedeu que ao tempo de ela dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Aí se apoderou deles o tremor, sentiram-se dores como as de uma parturiente. Salmo 48, verso 6. Pelo que os meus lombos estão cheios de angústias, dores apoderam-se de mim, como as dores de mulher na hora do parto. Estou tão atribulado que não posso ouvir, e tão desfalecido que não posso ver. Isaías 21, verso 3. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que estar de parto, afando e arquejando. Isaías 42, verso 14. Ao ouvirmos a notícia disso, afrouxaram-se as nossas mãos, apoderaram-se de nós angústia e dores como as parturientes. Jeremias capítulo 6, verso 24. Como has de gemer quando te vieram as dores,
os ais como da que está de parto. Jeremias 23, 22. Ver ainda Gênesis capítulo 35, verso 36, Gênesis capítulo 38, verso 28, Isaías capítulo 13, verso 8, Jeremias 13, verso 21, Jeremias 30, verso 6, Jeremias 31, verso 8, Jeremias 49, verso 24 e Jeremias 50, verso 43. Oséias, capítulo 13, verso 13 e Miqueias, capítulo 4, verso 9 e 10. A exceção de Gênesis 38, verso 27 e 28, onde a palavra aparece em seu sentido literal, a expressão é uma figura do que ocorre em nível emocional e espiritual. É, portanto, uma experiência que pode vir acompanhada de angústia, dores, desfalecimentos, gritos arfantes e arquejantes, gemidos, ais, pranto, dores e trabalho. Isso pode ocorrer com um intercessor que se identifica com as causas por que ora. Amá-o. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Isaías 53, verso 11. Amal quer dizer trabalho pesado, esforço desgastante, dor, trabalho de parto, sofrimento, angústia de alma, etc. Xalá, pois ouvi uma voz como a de mulher que está de parto, a angústia como de quem dá à luz o seu primeiro filho, a voz da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos dizendo: ai de mim agora, porque a minha alma desfalece por causa dos assassinos. Jeremias 4, 31. Seu significado é dar à luz, agir como parteira, trazer à luz filhos, perturbação, pesar, dor, afetar, orar, uma mulher em dores de parto, trabalho árduo. No grego, Novo Testamento. Odino, de acordo com o Novo Testamento, de World New Study, quer dizer, intrans, está em dores como a mulher parturiente. Gálatas, capítulo 4, verso 27, Apocalipse 12, verso 2. Em ambos os casos aplicados espiritualmente à igreja. Trans, sofrer as dores de parto de, está em sofrimento de parto com. Gálatas 4, 19. Onde Paulo o aplica no sentido espiritual a si mesmo, com respeito aos convertidos da Galácia. James Strong define como experimentar as dores de parto. Vine comenta, em Gálatas 4,19, o apóstolo o usa metaforicamente, referindo-se a uma segunda experiência de dores de parto de sua parte em relação às igrejas da Galácia, na primeira vez, fora pela libertação da idolatria. Verso 8. Agora, era pela libertação da escravidão ao judaísmo. Odin, de acordo com o World Study do Novo Testamento, quer dizer aflição, pesar, usado normalmente no plural e significando dores no parto, angústia, pesar, comparado à dor experimentada pela mulher ao dar à luz. Mateus capítulo 24, verso 8, Marcos 13, verso 8, Atos 2, verso 24 e 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 3. Sunodino, porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. Romanos 8, 22. Sunodino quer dizer ter dores de parto em companhia, simultaneamente com, simpatizar, em expectativas de alívio de sofrimento, sofredores de partos juntos. Mochitos, de acordo com o dicionário do Novo Testamento, fala de trabalho árduo envolvendo esforço doloroso, segundo Coríntios capítulo 11, verso 27, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 9
E 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 8, é enfatizado a fadiga envolvida no trabalho. Pelo que podemos perceber, através de todas essas figuras que acabamos de ver, na oração intercessória tem um lado de sofrimento e trabalho árduo que leva o coração do intercessor a experimentar um peso e dor para que filhos espirituais venham à luz, comparado no reino físico a que uma mulher sofre no momento do parto. Esse filho pode ser o avivamento, a maturidade da igreja, sua unidade, a redenção do mundo, a libertação de alguém, a conversão de alguém, uma cura, um ministério, uma causa, tudo quanto exige a intervenção miraculosa de Deus. Exemplos. A Bíblia está cheia de exemplos destes aspectos da intercessão. Que sofrimento na intercessão provou Moisés, prostrado 40 dias e 40 noites diante de Deus, esmagado pela sentença de destruição que pesava sobre seu povo por causa do seu pecado hediondo contra Deus, ou a salvação do povo, ou a sua própria morte. O que quer dizer de Daniel, nos seus 21 dias de jejum, consumidos pelo peso do cativeiro de sua nação, clamando para que as promessas de Deus se cumprissem em sua vida. Todo intercessor, desde Abraão, Moisés, Josué, Jeremias, Daniel, Esdras, Neemias, Paulo, todos, enfim, conheceram o gozo da comunhão do Pai, mas também as dores de parto para que o Pai fosse igualmente conhecido pelos homens de sua geração. Poderíamos considerar muitos exemplos, porém o principal é o de Jesus, cujo penoso trabalho de sua alma nos comprou tão grande redenção. O autor da carta aos Hebreus testifica: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus capítulo 5, versos 7 e 8. O que quer dizer das dores sofridas no espírito e na alma do mestre quando orava no Getsêmani? Certamente o mundo inteiro estava sobre ele como um peso esmagador. Dele dependia a sua esperança de redenção, mas aquela era uma obra que demandava um poder maior do que o da criação. Mudar a natureza do homem caído seria o maior de todos os milagres que sua vinda ao mundo haveria de realizar. Mateus dá-nos um vislumbre do que ele experimentou. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Mateus capítulo 26, verso 37 ao 39. O relato de Lucas é impressionante, ressaltando a intensidade do sofrimento espiritual e psicológico. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caía sobre o chão. Lucas 22, verso 44. Poderíamos dizer que Jesus provou durante aquelas horas de oração no jardim tudo quanto está envolvido nas palavras aqui analisadas. Não há um adjetivo suficiente e forte para expressar o grau de sofrimento espiritual e emocional experimentado por ele enquanto oferecia orações e súplica com forte clamor e lágrimas pela redenção da humanidade destituída da glória de Deus. Mas glórias sejam dadas a ele, porque após as dores de parto, o fruto do penoso trabalho de sua alma lhe trouxe alegria e gozo sem fim para todos quantos têm sido gerados como filhos de Deus, por causa do que ele fez por nós. Meu amado leitor, gostaria de rasgar-lhe meu coração e fazer-lhe o apelo mais veemente que um mortal possa fazer, convidando-o
a colocar-se nas mãos do doce Espírito para que você hoje se ofereça como um canal desse tipo de intercessão, que embora nos leve às muitas lágrimas e gemidos, nos torna participante de gozos indizíveis, vendo as manifestações daquilo porque agonizamos em oração. É com lágrimas que clamo ao Pai para levantar um verdadeiro exército de intercessores que sejam usados para dar a luz ao que está em seu coração para nosso país, sua igreja e os filhos dos homens da nossa geração, no espírito de Paulo que diz: agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Colossenses capítulo 1, verso 24. Paulo fala participação dos seus sofrimentos, Filipenses 3,10. Não será intercessão no nível que estamos tratando, um modo de participar nesses sofrimentos pela redenção dos perdidos, por quem ele deu a sua própria vida? Paramos por aqui, a primeira parte, e vamos para o próximo vídeo, em nome de Jesus.